com você que já percebeu que o seu corpo mudou, mas não sabe explicar direito o que é. Se você se reconhece nisso, esse episódio é para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi no médico, fez exames, quis investigar o que está sentindo e quando chegou o resultado dos exames veio aquele clássico. Tá tudo normal. Só que você não tá se sentindo normal. Você já sentiu que a energia caiu, você acorda cansada, mesmo às vezes dormindo bem, o humor mudou, fica mais irritada, mais sensível, às vezes está se sentindo triste também, até a digestão parece que tá estranha. Você come, tá ficando inchada, você faz dieta e o corpo não responde como antes, o sono tá picado, ou você deita e a mente não desliga. Tem várias coisas diferentes aí acontecendo com o seu corpo. E aí vem aquela frase que dói mais, né? É só estresse. De repente você não tem nada, é só coisa da sua cabeça. Bem, eu quero te dizer que isso realmente não é coisa da sua cabeça e a gente sabe muito bem disso. Mas pode estar acontecendo aí que os sintomas já chegaram no seu corpo, mas os exames ainda não conseguem mostrar isso ainda de fato. E é isso justamente que eu quero te explicar hoje de forma bem simples. A partir dos 40 anos, a gente começa a vivenciar aí algumas alterações hormonais, que a gente chama isso de perimenopausa ou também como climatério. A menopausa, gente, ela é somente uma data, né? São 12 meses quando a mulher fica sem menstruar, é ali que é a data da sua menopausa. Mas essa fase pré-existente, que é a perimenopausa, ela pode começar até 10 anos antes. Hoje a gente já está escutando em 13 anos antes começa a vir as alterações hormonais, onde o corpo da mulher sente. Cada uma vai sentir de uma forma, mas a gente sente essas alterações. A média da idade da menopausa é por volta ali dos 51 anos, mas ela pode acontecer entre 45, 46, até 55 anos, essa menopausa pode vir. Então faz as contas comigo. Se ela chega em torno de 51, com 41 você já vai estar começando a sentir os sintomas, né? Se a transição começa antes, tem mulher que começa a sentir mudanças ali pelos 40 anos e ainda vai estar menstruando por mais 10 anos. Agora vem uma parte que muda todo o jogo disso. A maioria das pessoas, ela fala da menopausa como se fosse um problema do ovário, somente o fim da reprodução, né, da vida da mulher. Mas, na verdade, o estrogênio e a progesterona, que são os dois hormônios ali, que a gente chama de hormônios femininos, que mais interferem nessa fase, eles também são os hormônios do cérebro. Eles ajudam muito no funcionamento cerebral. Eles influenciam no seu humor, no seu sono, na sua memória, no foco, na motivação, no prazer. Então, traduzindo isso, como é que a gente pode explicar? O estrogênio, ele é um hormônio também que ajuda o cérebro a funcionar bem, ele deixa o cérebro ativo, porque melhora ali a comunicação entre os neurônios, deixa o raciocínio mais rápido, favorece a memória da mulher, ajuda no foco. Então, quando ele começa a se alterar, nem precisa cair muito, tá? Quando ele começa a fazer a oscilação, a mulher sente. Começa a névoa mental, o cérebro demora mais para acessar certas informações, surge aquela sensação de mente mais lenta, a memória piora, as concentrações ali durante o dia, toda a concentração também vai piorar. É nesse momento que a mulher fica até assustada, começa a pensar, gente, será que eu tô com Alzheimer? Será que eu tô com algum problema? De tanto que ela tá esquecendo das coisas. Mas, na verdade, isso é uma adaptação e é um processo transitório. Tá? O estrogênio também participa da formação ali de neurotransmissores, né, como a serotonina, que é o neurotransmissor ligado ao bem-estar, ligado à estabilidade emocional. Então, quando o estrogênio começa a cair, começa a oscilar, você também pode se sentir mais irritada, mais ansiosa, com choro mais fácil, vontade maior de comer doce, vem uma certa compulsão, aquela vontade de comer mais sobremesa, mais carboidrato, mais massa, sensação também de não estar mais se reconhecendo. Isso é muito normal nessa fase. Agora, a progesterona, eu chamo a progesterona de freio emocional. É ela que está mais elevada ali na segunda fase do ciclo menstrual e se ela está estabilizada, a gente está ok. Quem tem essa progesterona
mais reduzida ou uma predominância maior de estrogênio que desestabiliza ali esses dois hormônios, é aquela mulher que sente mais TPM durante o ciclo menstrual. Então, a progesterona, ela conversa ali com o sistema do cérebro que ajuda a nossa mente a relaxar. Esse sistema é comandado pelo GABA. Você já ouviu falar nesse neurotransmissor? Imagina que se a serotonina é o nosso neurotransmissor do bem-estar, a dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação. Esse GABA, ele é o neurotransmissor do relaxamento. É ele que ajuda a desacelerar, que ajuda a desligar, te ajuda a dormir melhor também. Para você ter uma ideia, a melatonina, ela é considerada o nosso hormônio do sono, mas é o GABA que faz você entrar no sono. Na verdade, a melatonina, ela tem várias funcionalidades, tá? A gente vai falar dela num outro dia, num outro episódio, porque ela também é fantástica, mas é muita coisa para ser falada. Em outra hora, a gente conversa sobre ela. Agora, o que acontece no corpo da mulher depois dos 40, quando ela começa a entrar aí na fase da perimenopausa, o primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona, não o estrogênio. Então, geralmente, as primeiras queixas vão ser mentais e emocionais. Por causa disso, eu resolvi falar hoje sobre esse assunto, ter essa conversa ali, falando da transição hormonal nessa fase da vida da mulher, desse assunto que é o menos falado, que é o cérebro da mulher. Tá? Existe um livro que ajudou muito a dar linguagem científica a isso tudo, que chama The Female Brain, o cérebro feminino. Ele mostra como que o cérebro ele responde às oscilações hormonais aí ao longo da vida da mulher. Então entender isso, entender a conexão desses hormônios femininos com o cérebro, muda completamente a forma de olhar os sintomas iniciais dos 40 a mais, tá? Da mulher acima dos 40 anos. E quando reconhecida cedo, a gente também consegue ter uma maior oportunidade aí de ter um cuidado maior e estratégico e mais inteligente também para essa mulher. Agora, qual é a maior armadilha nessa fase, justamente por causa desses sintomas emocionais? A mulher chega no médico, diz que está mais ansiosa, que está mais irritada, ou não, ela reclama que está mais triste, que perdeu o prazer nas coisas. O que o médico faz? Essa mulher está com depressão. E vai lá e prescreve um antidepressivo para ela. Gente, eu estou falando que são muitas mulheres hoje tomando aí antidepressivo. Eu atendo muitas mulheres tomando sertralina, fluoxetina, escitalopram, mas são muitas. E eu vou dizer uma coisa aí com muita responsabilidade aqui. Antidepressivo tem o seu lugar. Quando bem indicados, eles salvam um indivíduo, ele salva vidas. Ainda bem que existe ele, porque curar alguém que realmente esteja com depressão, ele é super necessário, mas existe um ponto de atenção que é o que eu queria falar hoje. Mulheres que estão fazendo 40 anos, que começam a ter esses sintomas, precisa ser avaliado primeiro todas as questões hormonais. E não é isso que está acontecendo. A medicação, ela está virando a primeira resposta sem uma investigação adequada aí num contexto hormonal, tá? Isso, a primeira coisa que ele precisa avaliar, isso é uma depressão primária ou é um cérebro em transição hormonal pedindo um outro tipo de tratamento? Um outro tipo de cuidado. E isso não é uma opinião pessoal minha, tá? Tanto a Sociedade Norte-Americana de Menopausa quanto as diretrizes do NICE, o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido, eles deixam isso muito claro. Diante de sintomas emocionais em mulheres nessa fase da vida, o primeiro passo deve ser avaliar se elas estão relacionadas aí à transição menopausal. Somente quando esses sintomas não se explicam ou não melhoram com abordagem hormonal, abordagem metabólica, de estilo de vida, é que o uso de antidepressivo deve ser considerado, tá? Vale essa reflexão aí antes de você começar a fazer uso desses medicamentos. Agora deixa eu te falar uma mudança que ninguém conta, de repente você já percebeu, mas nunca conectou aí com essa fase. Esse mesmo livro que eu citei, O Cérebro Feminino, a autora fala de um fenômeno bem comum aí
que acontece no cérebro da mulher também. Depois dos 40, muitas mulheres se tornam menos tolerantes a tudo, a tudo que não faz mais sentido para elas, sabe? Por exemplo, você era mais paciente, você engolia sapo, e hoje simplesmente você não engole mais. Se antes você ficava mais em silêncio, hoje você não fica mais, consegue falar com mais facilidade. O que antes era mais difícil para você, hoje você sabe negar, você sabe falar um não. Isso é libertador, não é? Eu não acho isso nada ruim. O problema é que junto a isso vem o rótulo bem na testa da mulher, né? Tem sempre alguém que vai dizer que você ficou mais chata, vai dizer que você ficou mais difícil. Agora, haja paciência para essas pessoas, hein? Eu mesma, gente, foi a época em que eu me explicava demais, me justificava demais. E sabe por quê? Para não parecer grossa, para não parecer antipática. Hoje eu melhorei muito, mas confesso que posso melhorar ainda mais. Então vamos raciocinar. Você está entrando na perimenopausa. O primeiro hormônio que caiu, progesterona, que é o responsável pelo seu cérebro estar calminho, estar mais relaxado. Se a progesterona ela cai, você começa a reagir mais forte às pressões que você tem no dia a dia, você fica menos tolerante, fica mais vigilante. Por quê? Porque seu sistema nervoso fica mais tempo em modo de alerta. Aí tem um segundo fator, o cortisol começa a subir fora de hora. O cortisol é o hormônio, um dos mais abordados aí aqui na Europa, quando a gente está falando de perimenopausa, tá? Mas ele é ótimo ali que ele suba em ocasiões pontuais. Um problema dele é quando ele passa a ficar alto demais o dia inteiro. E justamente é isso que o nosso corpo fica mais propenso a fazer com as oscilações do estrogênio e a queda da progesterona. O eixo do estresse, né, do cérebro, das adrenais, ele perde mais o ritmo e aí o resultado disso vai ser um cortisol alto à noite, quando ele deveria estar baixinho, dando lugar ali à melatonina para você conseguir dormir. Aí com isso, o que a gente sente? Dificuldade de desligar de noite, mais compulsão por açúcar, sobremesa, pão, massas. Você fica mais agitada na hora errada. Traduzindo, a sua mente ela começa a ficar mais em alerta, como se estivesse pronta para apagar um incêndio o tempo todo. E às vezes você não se dá conta disso, mas sente um cansaço absurdo, um desânimo. E eu escuto muita reclamação de desânimo e fadiga. E olha só, você junta a queda da progesterona, aumento do cortisol, aí tem uma outra coisa acendendo aí no corpo da mulher, o aumento da atividade de uma enzima chamada monoaminooxidase. O que é isso, Luciana? Essa enzima, ela degrada as aminas, serotonina, dopamina, noradrenalina, ou seja, os neurotransmissores do bem-estar, do prazer, da energia, do foco, da motivação, eles são quebrados mais rápido do que o corpo consegue repor, entendeu? Essa degradação, ela é normal, é fisiológica. O problema é que nessa fase da vida da mulher, onde está tendo essa oscilação hormonal, essa instabilidade hormonal, devido ao aumento do cortisol também, ela vai começar a trabalhar de forma mais acelerada, vai existir uma expressão maior dessa enzima. Aí tem um detalhe, a expressão dessa enzima que degrada a sua serotonina, ela se intensifica ainda mais se o seu intestino está ruim, se a sua microbiota intestinal não está equilibrada. Deixa eu resumir aqui. A microbiota intestinal, ela é composta por bactérias que vivem dentro do seu intestino e tem funções super importantes na sua saúde. Mas para ela desempenhar essa funcionalidade boa, elas precisam estar em equilíbrio, senão elas vão te levar a uma inflamação. E veja bem, com a redução do estrogênio, a diversidade dessa microbiota, ela tende a diminuir. Algumas bactérias passam a predominar excessivamente e isso aumenta ainda mais a atividade da monoaminooxidase, porque afinal está existindo aí já um desequilíbrio dessa microbiota. E aí, sabe aquela TPM que você tinha? Você passa a viver essa TPM aí todos os dias de forma constante.
Por isso que o corpo da mulher madura passa a precisar de mais estabilidade metabólica, uma glicemia estável, proteína suficiente também vai ser importante, gorduras de forma adequada, fibras diariamente, sem o intestino organizado, nem alimentos ricos em fitoestrógenos, sabe aqueles alimentos que toda mulher na perimenopausa começa a querer consumir? Nem eles vão funcionar de uma forma adequada. Nem a terapia de reposição hormonal vai ter o mesmo resultado, porque o equilíbrio hormonal não vai conseguir se sustentar. E é justamente por causa disso que eu sempre começo o cuidado da mulher por esse caminho aí, começando pelo intestino, melhorando a função do fígado, que são os dois órgãos que trabalham aí na limpeza hormonal, na melhora e no equilíbrio dos hormônios. Quando essa base se organiza, o corpo começa a responder muito melhor. Agora, sabendo de todas essas informações, vamos falar aí um pouquinho dos suplementos que podem ajudar esses sintomas que eu falei hoje. Eu quero te dar exemplos bem práticos aqui. Então, se você sente aquela sensação de eu deito na cama, mas não consigo desligar minha mente, não consigo dormir de jeito nenhum, um mineral que costuma ajudar muito nessa situação é o magnésio glicina ou bisglicinato. Ele não apaga você, mas ele te ajuda, ele ajuda o sistema nervoso a dar uma relaxada. Agora, se a sua queixa é mais aquela coisa do minha cabeça tá muito confusa, eu esqueço palavras, eu não consigo mais fixar uma leitura, acabei de ler e já esqueci, me falta foco. Aí você pode usar o magnésio treonato. Para esse tipo de coisa ele ainda é mais interessante, né? Ele tem uma ação mais voltada para o cérebro. Agora você também pode usar o ômega 3, ele entra aí quando existe já uma inflamação e uma instabilidade emocional. Aí é importante que você saiba que o ômega 3 ele tem dois componentes principais, o DHA e o EPA. O DHA ele ajuda mais na estrutura e na comunicação do cérebro, tá? Já o EPA ele ajuda mais no controle dessa inflamação. Teve uma pessoa que até me perguntou há alguns dias, eu posso tomar o DHA sozinho, o DHA puro? Poder até pode, mas é muito difícil eu prescrever o DHA puro. Eu sempre vou prescrever os dois juntos. Então, eu sempre prescrevo o EPA com DHA, pelo menos 1.000 miligramas ou 2.000 miligramas, somando os dois, tá? Outro suplemento, complexo B, principalmente B6, B9 e B12. Essas vitaminas, elas podem ajudar na sua energia mental. Se você está ali com uma deficiência em algumas dessas vitaminas, os neurotransmissores, eles não vão se formar direito. Então, fazer uma suplementação agora dessas 3 vitaminas pode ajudar também, tá? Quando se trata de fitoterapia, nós podemos trabalhar com os adaptógenos, como o ashwagandha, que também é o Withania somnífera, ou rhodiola rosea, todos dois eu prescrevo bastante. Agora, o que são esses adaptógenos? Eles podem ajudar o corpo a lidar melhor com o estresse. Eles ajudam o seu corpo a fazer essa adaptação. Funciona mais ou menos assim. Você está muito acelerada, está muito tensa, com a mente ali muito agitada, ele vai ajudar a reduzir isso, te deixar mais tranquila. Agora, se você está exausta, se sente esgotada, fadiga mental, ele te dá um suporte também e te dá mais uma levantada. Então ele vai estar sempre te ajudando a te manter ali num equilíbrio, se adaptando ao estresse que você estiver vivendo. Mas atenção agora ali, muito importante isso, se você já usa antidepressivo, usa algum ansiolítico ou qualquer medicamento psiquiátrico, não introduza nenhuma planta por conta própria. Planta também age no cérebro e precisa ser avaliado caso a caso. Consulta primeiro ali seu médico, porque de repente ela vai interferir no medicamento que ele te prescreveu, tá? Então sempre muito cuidado com isso.
Tem um outro suplemento que eu prescrevo bastante também, que é a L-teanina. Ela atua diretamente no relaxamento e ajuda o cérebro a entrar num estado de calma. Sabe quando o corpo está tenso, mas você ainda precisa pensar, conversar, fazer reunião, decidir com clareza? A L-teanina ajuda exatamente aí. Ela vai estimular as ondas tipo alfa, que está associada com seu relaxamento, tá? E ela reduz a ansiedade. Ao mesmo tempo, ela vai modular os neurotransmissores como GABA, serotonina, dopamina. Eu vejo efeitos muito positivos com a L-teanina, porque realmente a mulher relaxa sem ficar com aquela sonolência. E tem as ervas também, né, gente, que você pode achar tanto na forma de suplemento, como você pode estar introduzindo aí na forma de chá no seu dia a dia. E aqui nós podemos pensar na passiflora, no chá de melissa, no mulungu. Todos eles ajudam a baixar o ritmo cerebral. Mas mesmo com todas essas opções que eu falei, mesmo com uma reposição hormonal muito bem feita, não adianta só tomar suplemento, só pensar no medicamento e continuar vivendo aí num ritmo completamente desumano, com horários completamente loucos. Não adianta querer acalmar o sistema nervoso se você não está nem respeitando seu ciclo circadiano, né? Só vive comendo iFood, comida industrializada, fast food. O corpo sempre vai entender isso como se fosse uma ameaça. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você guarde isso com muita clareza. O que você sente tem explicação e você não está inventando. Seus exames ainda não mostram nada, mas o seu cérebro já está percebendo as alterações e você está em um período transitório, onde o corpo pede aí mais um cuidado diferente, mais inteligente, mais estratégico, mais alinhado com a sua maturidade. Mas não se esqueça de se cuidar de dentro para fora. Não pense só no que vem externamente, nos hormônios que você pode tomar. Tudo isso é muito positivo, sim, mas não se esqueça de cuidar, de olhar para dentro e ver o que você pode melhorar no seu dia a dia. Tá? Nos próximos episódios nós vamos continuar percorrendo esse caminho do conhecimento para atravessar essa fase com clareza e, claro, com resultados de verdade. Até o próximo episódio.